Na aula de hoje, vamos começar a estudar a deflexão em vigas e a determinação da linha elástica. Como objetivo, nós temos relacionar esse assunto com conhecimentos anteriores, aprender a determinar a equação da linha elástica de uma viga isostática e resolver alguns exemplos com os conceitos aprendidos nesta aula. Para tanto, nós vamos precisar dos conceitos da relação de carregamento transversal e esforços, do carregamento transversal em vigas, para conseguirmos determinar a equação da linha elástica de uma viga isostática. Então, como que nós vamos determinar a deformação de uma viga sob carregamento transversal? Imaginemos que nós temos uma viga engastada, então uma viga B engastada no ponto A, onde nós aplicamos um carregamento distribuído. Essa viga ela vai se deslocar ao longo do seu comprimento na direção vertical. Então, ela tinha uma linha do seu centroide aqui, que era horizontal, que era a nossa linha neutra, e agora ela vai se deslocar formando esse arco. Mesma coisa acontece se nós tivéssemos uma viga biengastada. Aplico nela um carregamento distribuído, ela da posição horizontal, ela vai se deslocar formando um arco, onde meu ponto A e meu ponto B vão estar fixos, então vão estar impedindo o meu deslocamento. Esse arco, ele tinha um nome que a gente dava de ρ, e a gente já tinha determinado anteriormente que 1 sobre ρ, que era esse raio desse nosso arco, era igual o nosso momento em relação à variável x, que era a variável ao longo do comprimento, dividido pelo E vezes o nosso módulo, o nosso momento de inércia, nosso I. Então, imaginemos que eu tenho uma viga qualquer, então aqui eu tenho uma viga biengastada com um balanço, com alguns carregamentos. Essa viga, ela vai tender a se deformar ao longo do comprimento dela, conforme os nossos carregamentos. Então, percebam que aqui a gente tem um ρ que está apontando para cima, do E até o D eu tenho um ρ que está apontando para baixo, então as curvaturas elas vão mudando ao longo do comprimento, dependendo dos nossos carregamentos. Então, dado essa nossa viguinha, biapoiada com um balanço, quando eu deformo ela com essas nossas forças, a linha, que era horizontal, que era lá no nosso centroide, a forma como ela fica é a nossa linha elástica. E a gente sempre vai calcular a nossa deflexão significa o quê? Dado um ponto Q qualquer, eu determino qual que é a deflexão, qual que é o deslocamento vertical desse nosso ponto Q. Então, a equação da linha elástica vai nos permitir determinar essas deflexões, esses deslocamentos verticais que essa minha viga está submetida. Lá também do início da resistência, tinha uma fórmula que a gente não deu muita ênfase, que era o quê? 1 sobre ρ, que era aquele nosso raio, era o quê? Era a derivada segunda de y em relação a x, dividido por 1 mais a derivada primeira de y em relação a x ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Só que como as deformações da nossa viga elas são muito pequenas, o raio de giração dela também, o dy dx, que é o nosso θ, que é o nosso raio de giração, ele é muito pequeno. Quando a gente eleva ele ao quadrado, ele fica menor ainda. Somado à unidade, ele não vai ter quase nenhuma influência. Então a gente pode dizer que 1 sobre ρ ele é igual à derivada segunda de y em relação à minha variável x. Então, se 1 sobre ρ é isso, a gente pode então reescrever aquela fórmula anterior como sendo a segunda derivada de y em relação a x é igual ao nosso momento em relação a x sobre o meu EI. Se eu integrar ambos os lados em relação a x, essa derivada segunda se torna uma derivada primeira, eu fico integral de 0 a x do mx dx, e aqui vai aparecer uma constante C1. Olhando para a nossa viga, então o que acontece? Quando eu derivo o meu y em relação a x, que é aquele dy dx que a gente coloca lá,
ele nada mais é que a tangente desse nosso ângulo θ forma com horizontal. Como dito, esse ângulo é muito pequeno. Então, como esse ângulo é muito pequeno, a tangente do θ, ele se aproxima ao meu θx. Logo, aquela minha equação anterior, ela pode ser escrita como sendo EI θx igual a integral de 0 a x de mx dx mais a minha constante C1. Então, escrever ela desta forma ou dessa forma, como sendo dy de x, é a mesma coisa, são fórmulas equivalentes. Bom, mas eu não quero só o meu θ, eu quero a minha deformação, a minha deflexão y. Então, vou integrar ambos os lados de novo em relação a x. Integrando isso em relação a x, eu descubro então que EI y é igual a integral em x da integral de x de mx dx, C1x mais um novo C2. E como que eu vou determinar essas minhas constantes C1 e C2? Essas minhas constantes C1 e C2 vão depender dos meus vínculos. Então, nesse primeiro caso da viga biapoiada, eu sei que quando o x vale 0, o YA vale 0. Quando o x vale L, meu YB também vale 0. Agora, nessa outra, mesma coisa, ó, YA igual a 0 quando x igual a 0, YB igual a 0 quando x for igual à distância desse meu ponto A até meu ponto B. Já na viga engastada, o que acontece? Eu sei que no ponto A, onde meu x é 0, tanto o meu deslocamento como o meu giro é igual a 0. Dessa forma, eu vou conseguir calcular as minhas constantes C1 e C2. Antes de partirmos para alguns exemplos, retomem os conceitos aprendidos para a gente poder colocá-los em prática.